Quero saber como que tá aí a ressaca da inauguração do Velopark para vocês que trabalham dentro da Fiotec. Balançou muito lá para vocês? Foi gigante. Foi mais do que a gente esperou. Foi bem legal. A gente já esperava um público, mas aí a gente sentiu o quanto a galera é muito fiel, é muito Fiotec. É demais, né? Tinha gente assim, eu tava olhando as caravanas, cara, vinha de tudo quanto era canto, velho. E é muito legal, e assim, pra vocês... Era tribo também, a gente conversou lá, né? Sim. Tipo, não era só a galera que gostava de corrida. Tinha a galera que nunca tinha... que não era desse meio, assim, isso era bem legal. E é muito legal que, assim, pra vocês, tu que é do comercial e tu que é do suporte, às vezes é uma galera que, tipo, vocês conhecem o projeto pelo suporte ou, né, pra fazer alguma recomendação ali, que é um projeto que tu nunca viu pessoalmente, que é lá de, sei lá, Ribeirão Preto, não sei aonde, e aí vem e vocês conhecem Brasil, o projeto, né? Lá. Tinha cara fora do Brasil, cara veio do Paraguai. Sim, cara. Que veio do interior, aí é bem... Inclusive os carros que vieram do Paraguai lá. Não. Foi legal. Só os carrinhos. A galera lá é forte nesse mercado, assim, nesse contexto. Foi histórico, né? Foi histórico. É uma inauguração, teve, assim, gigante. Nunca teve, eu acho, um público. Sim. A gente sempre diz, né? Era um momento único e histórico para nós, como também, né, Gearhead, como pessoas de fora, como a gente diz, e pessoas de dentro da Fiotec. Mas aquilo ali foi gigante pra gente, foi emocionante muitas vezes. Sim. O público recebeu tão bem aquilo tudo. Aquilo ali foi muito especial para eles, para o público em si. E quem nunca tinha ido no Velopark teve essa oportunidade e, assim, saiu de lá felizaço da vida, vibrando com tudo aquilo. Eu tava falando com ela, eu tive em 2008, na inauguração do Velopark, e não foi nem perto parecido. Não foi... A gente fez um SEMA Show brasileiro, né? Sim. A gente fez um SEMA Show brasileiro. Eu acho que agora tende cada vez mais a crescer. Eu vi o Anderson, ou foi o Fontolan falando que eles iam expandir, ia ter mais estacionamento, ia ter mais área para colocar carro. Então tu imagina, vai crescer cada vez mais. Porque é um evento legal, né? Não precisa ser... O Velopark não precisa ter só corrida para ser um ambiente bacana, né? Então, uma troca de experiências, né? E tu tendo e mostrar até a parte da indústria também, né? A galera conheceu muita gente, que muitos até produtos que tinha no Rio Grande do Sul que não conheciam, que foi uma forma de mostrar, né? Pois é, a gente que grava, eu até falei no vídeo que a gente gravou, acho que já saiu, não, sai sexta-feira agora, que eu falei, cara, eu ia com certa frequência no Velopark, e tinham várias marcas lá que eu nunca tinha visto no autódromo. Então, hoje isso está abrindo umas portas que, de certa forma, acho que a gente nem esperava, assim, como entusiasta. Vocês de dentro provavelmente já estavam mais inteirados dessa parte, mas a gente de fora, cara, foi muito surpreendente. Foi muito legal. O homem é um showman, né? O homem é um showman, o homem é o Silvio Santos do Gearhead. Né? Que legal. Porque ele bota a mão, vende, né? Então, isso é bacana. Cara, e agora eu quero saber de vocês. Eu acredito que talvez a história de vocês se conecte com a empresa ou vice-versa, a empresa se conecte com a história de vocês. Então, como que vocês começaram na Fiotec, cara? Cara, eu sou da mecânica, né? Eu comecei a trabalhar em 2007. Eu comecei a estudar em 2007, né? Sim. Mas eu já venho... Meu pai... Eu sou de uma família que não tem muitos mecânicos, mas tem bastante gearhead. Então, meu primo costumava fazer arrancada, meu primo tinha oficina, né? Os meus tios, né, do interior tinham oficina e o meu pai é funcionário público. Sim. Né? Então, mas meu pai sempre gostou dessa parte, ele sempre me levava no autódromo. Né? E quando ele me levou quando eu fui no Racha a primeira vez, foi em 2001, né? Quando eu entrei lá, eu disse, cara, é isso aqui que eu quero da minha vida. É isso aqui que eu quero fazer E aí, desde então, eu comecei a trabalhar. Mas eu comecei mesmo a trabalhar com preparação faz uns 6 anos, eu acho. Uns 6 anos que eu comecei a viver disso, né? Antes era um hobby que eu tinha, né? Tanto para mim, quanto para os outros. E aí eu comecei a fazer isso mesmo faz uns 6 anos. E tu começou a trabalhar com preparação antes da Fiotec ainda? Sim. Sim. Legal. Eu vinha da mecânica original, né? Trabalhei em concessionária, bastante concessionária, Fiat, Hyundai, Mercedes, né? E aí depois eu migrei para a parte da preparação. Né? E tu, como é que tu chegou nessa história aí? A Débora é uma história legal, a Débora caiu de paraquedas nisso aí, cara.
Foi muito engraçado a gente conversando, mas eu ainda tenho o pé na mecânica, né? Meu pai é mecânico, então eu não convivi tanto com ele, mas cada vez que eu ia na casa dele, tinha lá um motor pendurado, uma areia principalmente, e aquilo ali sempre me chamou a atenção, e ele, o Jefferson até conheceu ele já é falecido, não era aqueles contatos, o mas... O pai dele era mecânico de navio, trabalhou no... Quem é da antiga, sabe do estaleiro Só que tinha? Sim. O pai dela trabalhou no estaleiro Só. Sim. E ali foi despertando, foi querendo entender um pouco mais, e aí nessa época que a gente teve mais a proximidade, principalmente eu e o Jefferson, ele trocaram muitas ideias, mas quando eu conheci o Jefferson, eu conhecia um pouco da arrancada, porque eu sou do interior do estado. Sim. E aí, quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, que eu vi uma outra dimensão. E lá no interior, porque eu sou de Quaraí, já nasci, me criei aqui e fui embora para lá. Lá é um costume muito diferente do que é aqui. Lá o pessoal vai pra terra, veloterra, como diz. E eu agora tô até feliz, porque eu tô vendo mais campeonatos de circuito lá na minha cidade, junto com a galera do Uruguai. Isso é bem bacana. Então, realmente, o esporte está indo bem. O Uruguai tem um autódromo bem conhecido, que é o de Rivera, né? É bem bacana aquele autódromo. E aí, quando eu conheci o seu Camilo, seu alemão, nas conversas ali, né, ainda flertando, ele disse, olha, eu gosto de arrancada, né? E a primeira coisa que eu falei pra ele, então tu é rachador. Ele, não sou mais, eu já tive um carro e tal. E aí eu perguntei pra ele, e como é que é? Só que ainda foi a minha primeira ida ao Velopark, por isso que eu digo que o Velopark pra nós, como casal e tudo, tem um sentimento gigante, né? Naquela época, nós, meros mortais, bem telespectadores, como a gente diz, ele me levou pro evento. Ele ganhou as pulseiras de um amigo dele e a gente foi com um casal. Que legal. E aí ele me levou no Velopark. E era a última competição do 402 no Velopark. Então também foi emocionante pra mim. E aí eu cheguei, vi aquilo ali, aquele ronco, aquele barulho, e ele me avisou. Ele disse, tu vai pegar pra quem não é do meio, pra quem não é da tem que dar todos arrancada, os avisos. Tem que dizer, é barulhento, tu vai pegar sol, entendeu? Sabe? Tu vai ficar lá, às vezes é frio, e o último 402 foi em julho, então, assim, é frio. Foi muito frio. E lá é... E aí eu fui com ele, super disposta, parceiraça, era talvez o nosso primeiro encontro em si. E aí eu cheguei e vi aquilo, eu disse, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Esse barulho, o público, família, né? Tudo lindo, maravilhoso, os boxes, poxa, tu vai ver as pessoas, todo mundo feliz naquilo ali. E aí, como eu conhecia, né? E aí ele foi me levando junto. Eu conhecia muita gente da arrancada pela trajetória, assim, né? Então, eu comecei a contar as histórias. Então, tinha lá o Luciano Nikate, que sofreu um AVC e parou de correr, entendeu? Que era uma lenda da arrancada. Então, tinha aquele... O Jader Crollo, né, que eu conhecia, então eu fui apresentando para ela o pessoal. O Renata também, não, que cara, aí eu na acho parte que feminina ali, sabe? E aí a gente foi nos boxes, ele foi me apresentando tudo isso. Eu disse, nossa, que legal isso, eu realmente não tinha visto nada de perto. E aí a gente andou por ali e fomos até a pista. Então, para mim foi marcante ter ido na pista e conhecer aquilo ali, que hoje, teoricamente, é minha casa. E quando eu desci na pista, eu disse, nossa, é aqui que tudo flui, é aqui que tudo nasce, é aqui que as mulheres se sentem representadas, é aqui que a gente vê as famílias, as crianças, as mulheres de piloto, as mulheres de mecânicos e preparadores. E aí eu comecei a observar, e a gente fez uma foto no Pinheirinho, né, e aquilo me marcou. Aí quem diria que depois lá, quase 6 anos, a gente recriou essa foto, nós dois, já trabalhando na filtragem.